Olá! Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa no nosso próprio caminho, que por mais que a gente queira ir para frente, parece que uma força invisível nos puxa de volta, sempre para os mesmos padrões? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso, nas raízes psicológicas da autossabotagem e em como elas criam essas barreiras que nos impedem de chegar onde a gente quer. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente continua repetindo ciclos que nos fazem mal, mesmo sabendo que as consequências não são boas? É uma experiência muito comum e, pode acreditar, bem frustrante. Mas a ciência do comportamento tem uma resposta que talvez surpreenda. E a chave para a gente entender esse quebra-cabeça todo está no trabalho de um dos psicólogos mais importantes e também polêmicos do século XX, B.F. Skinner. As descobertas dele sobre como o nosso comportamento é moldado pelo ambiente dão para a gente um mapa para entender essas correntes invisíveis da autossabotagem. Então, vamos lá. Antes da gente pensar em quebrar qualquer barreira, primeiro a gente precisa entender como elas são construídas, concordam? Vamos dar uma olhada no motor, na engrenagem básica que move as nossas ações. A grande sacada do Skinner é o tal do condicionamento operante. E a ideia, no fundo, é bem simples, sabe? O nosso comportamento é moldado pelo que acontece depois dele, pelas consequências. É quase como uma seleção natural para as nossas atitudes. Aquelas que geram um resultado positivo são selecionadas e a gente tende a repetir. Bom, o primeiro tipo de consequência é o mais fácil de sacar. O reforço positivo. É o clássico. A gente faz um bom trabalho, recebe um elogio. Aquela sensação boa que o elogio traz aumenta a chance da gente se esforçar de novo no futuro. Simples assim. Direto e eficaz. Agora, muita atenção aqui porque este ponto é crucial para a gente entender a autossabotagem. Reforço negativo não é punição, tá? É sobre alívio. É quando uma atitude nossa nos livra de algo ruim, como ansiedade ou medo. Evitar aquela situação que dá um frio na barriga gera um alívio imediato. E esse alívio, meus amigos, é um reforçador poderosíssimo. E para fechar, claro, tem a punição. Ela é basicamente o oposto do reforço. O objetivo aqui é diminuir a chance de um comportamento acontecer de novo, seja adicionando algo ruim na história ou tirando algo que a gente gosta. Certo. Agora que a gente entendeu essa base, vamos ver o que acontece quando o nosso cérebro dá uma confundida nas coisas. É exatamente aí que nascem, sem querer, as superstições e aquelas crenças que acabam limitando a nossa vida. Olha só que interessante esse famoso experimento do Skinner. Ele colocava pombos para receber comida em intervalos totalmente aleatórios. Não importava o que eles faziam. Mas, com o tempo, eles começaram a repetir qualquer coisinha que achavam que estavam fazendo antes da comida chegar. Tipo, dar uma giradinha, bicar um canto. Eles criaram uma conexão de causa e efeito que não existia. E por mais que pareça coisa de pombo, o nosso cérebro faz a mesmíssima coisa. E é aqui que a gente conecta os pontos. O que realmente é incrível é ver essa linha direta que vai de rituais simples até crenças super complexas e que nos limitam. A lógica por trás é a mesma. Uma associação que foi feita por acaso acaba virando uma regra na nossa cabeça. E essa última da lista, se eu tentar algo novo vou fracassar, essa é de longe a mais perigosa de todas. Então, vamos mergulhar agora no coração do problema, o ciclo da autossabotagem. Vamos ver passo a passo como ele funciona na prática, num cenário do dia a dia. Isso aqui ilustra a armadilha de forma brilhante. A consequência que vem na hora, o alívio da ansiedade, é um motor muito mais poderoso do que a possibilidade de sucesso, que é distante e incerta. O comportamento de evitar, de não se candidatar, é recompensado na hora, com aquela paz de espírito. E pronto, o ciclo se fortalece cada vez mais. O ponto-chave é exatamente esse. O nosso cérebro é meio que programado para preferir o conforto de agora, em vez do ganho lá na frente. Aquela crença que nos limita sobrevive porque o comportamento que ela gera, a fuga, nos dá uma recompensa imediata e bem concreta, o alívio. Então tá. Se esses padrões todos são aprendidos, a ótima notícia é que eles também podem ser desaprendidos. A análise do comportamento nos mostra que isso é totalmente possível. Mas como? Bom, isso acontece através de um processo bem estruturado de mudança, onde, com a orientação certa, a gente pode redesenhar ativamente as nossas respostas. E é exatamente neste ponto que a teoria encontra a prática. Um processo de mudança como esse exige um guia experiente. Profissionais como o Dr. Adilson Reichert, por exemplo, são especialistas em aplicar esses princípios no mundo real. A formação multidisciplinar dele permite uma abordagem que não olha só para o comportamento, mas para a pessoa como um todo. Uma abordagem integrada como essa que a gente vê aqui é especialmente poderosa.
Pensa assim, a terapia cognitivo-comportamental ATCC funciona como a engenharia do processo. Ela dá as ferramentas práticas para a gente testar e mudar o comportamento no agora. Ao mesmo tempo, a neuropsicanálise clínica vai mais fundo, agindo como uma arqueóloga para descobrir as raízes emocionais, as memórias que criaram essas regras lá no começo. Essa citação do Dr. Adilson resume a ideia perfeitamente. O processo terapêutico não é sobre uma solução mágica, rápida. É sobre um trabalho cuidadoso, feito em colaboração. É como desmontar uma máquina complexa, peça por peça, para entender como ela funciona e, finalmente, reconstruir de um jeito que sirva aos seus objetivos de vida. No fim das contas, o objetivo de todo esse trabalho terapêutico é bem claro. É sair de um estado onde a gente é governado por regras invisíveis, ilusórias, e passar para um estado de autoria consciente, onde as nossas ações são guiadas por consequências reais e por objetivos de vida que são de verdade nossos. E para quem sente que chegou a hora de dar o próximo passo, espaços como a Neuropsi Online oferecem exatamente o ambiente e a orientação profissional necessários para essa jornada. É lá que toda essa teoria que a gente explorou aqui se transforma numa ferramenta prática de mudança de vida. E a gente termina com essa reflexão. E se essa prisão que a gente às vezes sente não for feita de aço, mas sim de hábitos? A obra de Skinner, aplicada de forma terapêutica, nos mostra que se fomos nós que aprendemos essas regras, nós também temos todo o poder de aprender novas. A chave está nas nossas mãos.